Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva aí, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de vídeo, falar de São Paulo e Bahia, o Bahia vem ao Morumbi enfrentar a equipe do São Paulo, o São Paulo jogou bem, gente. Se o São Paulo continuar assim, eu acho, pensa assim, se você pegar um jogo como um exemplo e focar nessa maneira de marcação, cada jogo é um jogo, claro, tá? Cada adversário você vai ter uma estratégia diferente para lidar com eles, tá? Mas se você pegar essa estratégia de marcação que teve o São Paulo hoje, o São Paulo hoje ele conseguiu anular o Bahia do Rogério Ceni, anulou muito bem. Me parece que o Crespo realmente treinou, né? Assistiu bastante jogos do Bahia e treinou como pegar a equipe do Bahia somente em marcação. O Bahia é uma equipe que trabalha com bastante jogadores no ataque e buscam atacar os espaços. Então, quanto mais espaço você dá para o Bahia, mais o Bahia vai atacar o teu time tranquilamente e vai avançar o campo de ataque do adversário no qual ele está enfrentando. E hoje o São Paulo conseguiu fazer uma ideia de jogo que o Roger Machado fez contra o Bahia no jogo da Libertadores, na fase de grupo. Foi um bom jogo, Internacional e Bahia. E o Roger Machado conseguiu anular bastante a descida da Ademir, a movimentação da equipe do Bahia. Então o São Paulo hoje fez isso, fez muito bem, né? O Luciano chegando a 100 gols, isso também é uma marca importante, individual do atleta, mas é importante. Acho que o São Paulo, tudo que cercar o São Paulo nesse momento que o São Paulo vem passando de positividade, principalmente dentro das quatro linhas e com a comissão técnica, esquecendo o lado da presidência, da diretoria, é bom para o São Paulo. É bom. O São Paulo precisa vencer jogos, 7 jogos sem vitória, venceu agora do Bahia e um adversário bem forte, que é o adversário do Bahia. Não é um jogo simples contra a equipe do Bahia, tá? É um jogo difícil. E o São Paulo conseguiu vencer e vencer bem. Esse jogo de hoje do São Paulo, tanto o primeiro tempo, que foi praticamente o jogo todo do São Paulo, e no segundo tempo, um Bahia que tenta, até melhora um pouco no jogo, mas um São Paulo que anula as vantagens do Bahia e trabalha sobre as dificuldades do Bahia, e trabalha muito bem assim, eu acho que é plausível, acho que é um ponto positivo para o São Paulo e esperar o próximo jogo agora e o São Paulo buscar mais um resultado positivo para tentar subir, tentar ir brigar pela vaga na Libertadores, né? Que é a única coisa que o São Paulo tem hoje para disputar é a vaga na Libertadores, que o título já está em disputa ali, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, não tem mais, eu acho, nenhuma equipe que brigue pelo título, tá? Então vamos lá falar um pouco disso. Vamos lá para o campinho para mostrar um pouquinho aqui do que aconteceu. Eu acho interessante mostrar no campinho também essa questão de marcação, né? Vamos lá. Voltando aqui agora, tá? Com o campinho aqui, tá bom? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Aí, né? Tá tudo certo aqui, tá? Vamos lá. Voltando aqui agora com o campinho aqui, pra gente falar um pouco desse jogo de São Paulo e Bahia, tá? Deixa eu abrir aqui o campinho que fica melhor. Coloquei as duas equipes aqui em campo, tanto São Paulo quanto Bahia. O que fez o São Paulo hoje para anular a equipe do Bahia? Hoje o time do Crespo teve um bom aproveitamento nessa questão de marcação. O São Paulo foi muito bem na marcação. E isso ajudou muito a equipe do São Paulo nessa questão. O São Paulo marcou muito bem a equipe do Bahia. O São Paulo anulou os espaços que tinha a equipe do Bahia. Com uma bola aqui em campo, né? Quando o Bahia tinha a bola para atacar a equipe do São Paulo, o Lucas fazia pressão, o Luciano fazia pressão, tá? Eram esses dois jogadores, mais o Marcos Antônio, tá bom? Próximo ao Acevedo. Aqui você tinha o Nestor desse lado, você tinha o Ademir aqui bem próximo à linha. E o São Paulo fazia o quê? Quando essa bola vinha no Nestor, você tinha uma pressão, seja do Lucas aqui sobre o Nestor, ou o Pablo Maia que subia para pressionar, o Lucas ficava mais aqui para um possível passe de retorno ao Arias, tá? Arias se aproximava aqui, mas a opção do Bahia sempre é o Ademir, o Souza do outro lado, é sempre essa opção mais de velocidade, profundidade, tá? O Jean Lucas, tá? O William José aproximando muito aqui, e o Arboleda fez um bom confronto com o William José, o Arboleda conseguia neutralizar muito bem o William José. Quando o William José tinha movimentação fora aqui desse setor, você tinha uma Arboleda fazendo a perseguição, tá? Tanto Sabino quanto Alan Franco foram bem contidos na defesa, conseguiram dar uma cobertura legal ao Enzo Dias, porque quando essa bola chega ao Ademir, o Enzo Dias não esperava o Ademir ter campo para progredir com a bola. Então, essa pressão do Enzo Dias para encurtar o campo para o Ademir tirou as vantagens do Bahia. Aqui desse lado você tinha uma pressão do Enzo Dias, desse lado do campo aqui, tá? Você tem o Mike, que não é um grande marcador, mas o Mike, ele traz uma preocupação aqui ao Borducci, ao lateral esquerdo do Bahia, então ele traz uma preocupação aqui desse lado de campo.
que é um jogador de profundidade, um jogador que ganha as costas, um jogador que consegue fazer até o X1 quando é necessário, tá? É um lateral com essa característica, depois entra o Mailton para também manter essa característica, porque a equipe do Bahia faz as suas trocas também, tá? O Souza, quando avançava aqui, você tinha a marcação também do São Paulo aqui, ó. Ou seja, o Arboleda baixando aqui, ou seja, o Arboleda ficando no Jean Lucas, mais encurtamento aqui com o Alan Franco, tá? Quando o Bahia tinha a bola, você tinha o Mike baixando aqui também, o Alan Franco ficava na cobertura, encurtando o campo para o Souza aqui desse lado de campo. O jogo do São Paulo de hoje, que foi um jogo de bastante encaixe, mais descido do Acevedo aqui, que é um dos volantes uruguaio, você tem o Marcos Antônio marcando, Pablo Maia sempre se aproximando muito do Nestor. Quando o Bahia chegava nesse setor aqui, você tinha Sabino subindo aqui, você tinha o Enzo Dias fazendo um bom confronto com o Ademir, você tinha o Pablo Maia que fez um bom jogo também, fazia bastante cobertura nesse setor aqui, e o São Paulo conseguia. Alguns momentos o Souza até entra por dentro aqui, mas o Arboleda acompanha bastante. Tanto é que o Sabino, tanto o Sabino quanto o Alan Franco tiveram um jogo de cobertura muito bem elaborado, tá? O Crespo ele entendeu que era necessário para vencer a equipe do Bahia hoje encurtamento de campo, encurtamento de setor. Não adianta tu pegar a equipe do Bahia dando campo para o Bahia, tá? Dando campo para o Bahia. Não adianta, um exemplo, o Ademir tem a bola aqui nesse setor e... acho que o mouse está ruim aqui, vamos lá. Tem a bola aqui nesse setor e o Enzo Dias esperar o Ademir chegar. Se o Enzo Dias fica aqui esperando o Ademir descer, tu vai ter um problema para o Enzo Dias, porque o Ademir é um jogador de velocidade e de explosão. Ele vai conduzir a bola, ele vai para um contra um e vai vencer nesse jogo de velocidade de um contra o Enzo Dias. Então, encurtamento de campo, encurtamento de setor, que o São Paulo fez muito bem nesse jogo, tá? Mesmo o Ademir, às vezes entrando por dentro, né? Estou trabalhando aqui, o José aqui, acompanhado pelo Arboleda. Você tem o Souza mais aberto aqui, o Alan Franco acompanha, e você tem a cobertura do Mike aqui chegando junto aqui também. Você tinha um Bobadilha com um jogador com mais liberdade aqui para marcar o Jean Lucas, tá? Então o São Paulo encaixava bastante a sua marcação. Ademir entrou por dentro, você tinha um Pablo Maia acompanhando o Ademir. Você tinha um Sabino na cobertura, caso uma infiltração do Nestor. E na sobra você tinha o Enzo Dias mesmo, o Arias descendo para fazer essa condução de bola. Então aqui o Enzo Dias não precisava soltar pressão, porque o Arias não é de velocidade nem de profundidade, como um Ademir. Só soltava pressão quando essa bola chega no Ademir aqui, Arias vem por dentro, aí sim o Enzo Dias encurtava o campo para o Ademir. Esse encurtamento de campo do São Paulo, essa estratégia que teve o Crespo, amanhã eu vou mostrar em vídeo, tá, para vocês, vai sair vídeo aqui amanhã desse jogo, eu vou falar desse jogo amanhã, São Paulo e Bahia, e em vídeos fica melhor para vocês entenderem, vocês verem realmente no movimento do jogo. Deu ao São Paulo um domínio de jogo. São Paulo conseguiu ser dominante. O gol do São Paulo, o passe que o Lucas deu pro Luciano no início ali já de jogo, já mostra um São Paulo muito ligado na movimentação, achando os espaços entre linhas do Bahia. O São Paulo jogou muito nesse setor aqui, ó. O São Paulo aproveitou muito o entre linhas do Bahia, né? Quando o Bahia estava aqui, aprofundando aqui, o São Paulo aproveitava muito o entre linhas do Bahia. Você tinha aqui o Acevedo, você tinha aqui o Nestor, tá? São Paulo aproveitava muito isso aqui, ó, o entre linhas do Bahia. O São Paulo aproveitou muito para criar jogadas nesse entre linhas do Bahia. Então, o Pablo Maia, Enzo baixava mais aqui. Você tinha Pablo Maia com a bola aqui, você tem os zagueiros que vão fazer essa movimentação, você tem o Mike trazendo aqui, puxando a marcação. Então o Mike fica mais aqui. E o São Paulo que jogou mais no entre linhas aqui do Bahia. E aqui você fica dois jogadores, né? Pode ser o Ademir, mais o William José, ou pode ser o Souza, mais o William José, e depende da variação que eles vão fazer no momento que eles têm a bola. Mas quando o Maia tinha a bola aqui, você tinha o São Paulo muito aqui nesse setor, no entre linhas do Bahia. São Paulo se movimentava muito nesse setor aqui, do entre linhas, para receber essa bola aqui nesse setor. Recebendo a bola nesse setor, fica tudo muito mais fácil para uma movimentação de filtração do Luciano, ou seja, do próprio Marcos Antônio. Tanto é que o Lucas fez um lance aqui, né, o Lucas? Ó. Aqui você tinha o Enzo que tinha aprofundado, o Lucas ele consegue sair do Arias aqui, ou foi do próprio Ademir, não me recordo, acho que foi do Ademir. O Arias está marcando aqui, ele consegue puxar a bola aqui, o Lucas, né? E nesse lance ele consegue enxergar o Luciano
fazendo essa movimentação aqui. O Luciano recebe uma bola perfeita aqui do Lucas e finaliza para fora. Foi um dos primeiros lances do São Paulo ali, né? Foi um dos primeiros lances que fez a equipe do São Paulo. Aí vem o gol do Luciano, né? Aquele gol que começa também com a jogada do Mike, aqui, em profundidade. O Mike acha a profundidade aqui do lado de campo e consegue achar o Luciano entrando aqui. O Luciano faz o primeiro gol do São Paulo. Quando o Mike passa essa bola, ele consegue fazer o primeiro gol do São Paulo, sem gol do Luciano pelo São Paulo, né? E o segundo gol é um golaço, um passe também do Luciano. Hoje o Luciano foi muito presente no jogo. Um passe do Luciano faz aquele gol do Bobadilha, um golaço. Um passe de calcanhar do Luciano, o Bobadilha faz o gol. E o São Paulo dá fim no jogo, né? 2-0. São Paulo só controla o jogo no segundo tempo. Mesmo o Bahia fazendo algumas substituições, o São Paulo só tem a controlar o jogo no segundo tempo tranquilamente e definir o resultado contra a equipe do Bahia. Como eu falei, um bom adversário. Eu acho que a vitória ela é importante porque é o Bahia que está lutando por vaga na Libertadores também, então você vence um adversário em confronto direto. E aqui você vê o que eu tinha falado do Mike, aqui agora há pouco, que o Mike realmente ele entra nesse jogo também, lógico pela lesão do Cedric, eu creio, mas eu acho que foi assertiva entrar com o Mike, e depois entra o Mailton. O Mike ele joga muito nas costas aqui do lateral do Bahia, né? Do Babadush. É isso mesmo? Bobadush, né? Largo Bobadush. Então ele joga muito aqui, ó. Então ele segura mais o lateral, o Bahia. Pode observar que o Bahia segura mais, ó. Quando entra o Luciano Juba ele entra como um lateral barra meia, né? Ele vem jogar mais por dentro, né? Ó. Luciano Juba. Aí o Bahia precisa do resultado. Então traz o Juba para trabalhar mais por dentro e deixa o corredor normal ali para que o ponta realmente faça essa jogada de lado, né? Que entra depois o Sanabria, né, para fazer essa jogada mais de lado de campo. Pode ver que o Sanabria ficou mais no ataque. Aí o Crespo tem uma ideia. 46 minutos, o Sanabria entra no lugar do Souza, né? Mas o Crespo vai também e traz pro jogo o Mailton no mesmo minuto, ali no mesmo tempo, para que o Mailton possa também ali no segundo tempo, o Mailton entra também, para até trazer uma preocupação maior, porque o Mailton é de profundidade, de um condutor de bola, de um contra um também. Então traz uma preocupação também para o Bahia, agora que não vai descer tanto assim, porque tem um lateral do São Paulo que pode fazer a profundidade na ponta e muito mais experientes que o Mike, né? Que fez um bom jogo hoje também, tá? O Mike, tá? Fez um jogo legal hoje também, o Mike. E o Ademir aqui que eu tinha falado, o confronto dele com o Enzo, o Ademir é um cara de mais ataque, claro, tá? Mas o Enzo também conseguiu ter esse duelo muito bom com o Ademir aqui nesse setor, encurtava o campo, né, ali pro Ademir, ele conseguia fazer esse encurtamento ali de campo. Isso é importante, vencer os duelos, tá? Amanhã eu vou mostrar um vídeo desse jogo, então acho que a vitória do São Paulo é importante. Esse resultado do São Paulo ele é muito importante, porque traz uma tranquilidade aí num time que estava com muitas dificuldades, né? Que o São Paulo realmente estava passando. Nossa, aqui tá sem um gráfico hoje, cara. Moral, não tô vendo o gráfico aqui não, né? Sério mesmo? Ixi, tá sem um gráfico aqui. Eu gosto de olhar aquele gráfico lá, né, de intensidade, sabe? Faz tempo que eu não mexo aqui no SofaScore, só se mudou isso aqui, não sei. Não, acho que deu bug aqui, né? Na moral, deu bug aqui, eu acho, e não tem. Tá sem gráfico. São Paulo, suas lesões, olha, gente, olha pra isso aqui. Olha o quanto de lesão tem no São Paulo. Ah, situação, né? Olha pra isso. Eita. Vamos lá, aqui é o posicionamento do time, né? Eu gosto de mostrar também o posicionamento do time. Eu acho interessante também, ó. Aqui a gente pode ver os dois laterais fazem a profundidade. O São Paulo jogou muito compactado com o Lucas, Luciano, né? Que é esses caras que trabalham no entre linhas, como eu tinha falado para vocês, né? Buscam muito trabalhar nesse setor. E o Bahia, sempre com jogadores bastante abertos aqui, né? Tanto o Souza, tanto o Ademir. Mas o Wenzon Dias fez um confronto legal com o Ademir, conseguiu neutralizar o Ademir, que é essa válvula de escape do Bahia, né? O Bahia ataca com um número de jogadores muito grande, né? O São Paulo consegue ali manter um jogo legal e neutralizar o Bahia, mas não só neutralizar, mas também definir o jogo fazendo 2 gols. E o São Paulo sai vitorioso nesse jogo. Críticas tem que ter, é normal, tá? Críticas a gente vai ter, críticas sim, tá? Faz parte, tá bom? Mas eu acho que o São Paulo, ele fez um jogo interessante, vencendo a equipe do Bahia hoje. Eu acho que tem que aplaudir quando o time vai bem, né? Sabe, críticas vai ter. Algumas pessoas estão falando que o dinheiro caiu na conta dos jogadores e os caras decidiram jogar. Pode ser também. Pode ser também. Mas acho assim, cara. A vitória foi legal, foi interessante.
esperar o próximo confronto do São Paulo aí. É o Vasco, não é isso? É o Vasco? Acho que é o Vasco, né? Se eu estiver enganado, é o Vasco, São Paulo e Vasco, né? Então é isso aí, gente. Deixa teu like aí, tá? Teu comentário, tua sugestão, tua crítica, a minha análise aqui também, fica à vontade para criticar. É uma análise simples, tá? Que eu tô fazendo aqui. Análise mesmo amanhã eu vou trazer no vídeo, tá? Falando de São Paulo, tá bom? Aí a gente fala mais desse jogo São Paulo e Bahia amanhã, tá? Então um abração para vocês, uma boa noite, um bom domingo a todos e até a próxima.